Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, segunda aula, né? Nós falamos na aula, nas duas videoaulas, aula 1 e 2, eu falei com vocês sobre as organizações, como que elas são, o que é hoje o comportamento dessas organizações. Nós falamos os tipos de organizações nas quais nós vamos trabalhar, nós vamos estar inseridos, e essas organizações, elas são dotadas de vários comportamentos, né? Elas têm, eu tenho grandes, pequenas, eu tenho governamental e não governamental. Eu tenho organizações de diversas formas. Aí hoje nós vamos estudar, dentro da psicologia organizacional, o conceito do behaviorismo, né? Toda vez que você ouvir o termo behaviorismo, você pode simplesmente afirmar que você está falando da psicologia comportamental. E foram estudadas por Ivan Pavlov, John Watson e Skinner, né? Então eu tenho primeiro Skinner, depois primeiro Pavlov, Skinner e depois Watson. Então cada um tem um pensamento aí dentro dessa corrente, né? Vamos entender por que nós estamos estudando isso e por que é o comportamento que ele está ligado a essa a psicologia. Entende-se? Vamos partir da premissa o seguinte, né? Eu trabalho na empresa e ganho X real. Aí eu fui condecorado ao funcionário do mês, mas porém continuo ganhando o mesmo valor que todo mundo. Então não me provocou um comportamento diferenciado. Até o momento eu queria ser o melhor, o funcionário do mês, mas como eu não obtive resposta, eu não vou ter um estímulo positivo com relação a isso. Pelo contrário, né, vai gerar em mim um estímulo negativo. Bom, para que eu vou me esforçar tanto se eu não vou ganhar mais, né? Então nós temos que pensar nisso. Então tudo que eles estudaram é o seguinte: não está ligado à mente humana, está ligado ao comportamento. Então esses três autores, eles não estudam a psicologia, eles estudam o pensamento, eles estudam os reflexos condicionantes ou não condicionantes causados pelas ações. Vamos lá. Mas antes de começar, né, falar sobre o Pavlov, o Watson e o Skinner, a primeira coisa que eu quero lembrar é da teoria das relações humanas, né? Então, quando a gente sai da teoria clássica da administração, que aí eu tenho o Taylor, Verbo e Fayol, que vocês já estudaram lá na teoria organizacional, né, ou na TGA, Teoria Geral da Administração, que a maioria dos alunos adora no curso de administração, né, que eu adorava, eu sinceramente não estou brincando, eu adorava, eu tinha um estímulo positivo para estudar, porque eu gostava de entender os fatos que ocorreram, por que eram. Alguns eu discordava, outros não, mas eu gostava. Já quando eu fiz sociologia, eu gostava muito de entender Weber no comportamento da sociologia e da filosofia também, né? E depois lá na Contábeis a gente não vê isso, só vê organizações, métodos e sistemas. Então vamos lá. Quando eu estou estudando a teoria clássica de Taylor, Verbo e Fayol, eu começo a teoria neoclássica. E a teoria neoclássica, ela vai falar diretamente da teoria comportamental, né? Nada mais do que é essa teoria comportamental. É a maneira que o homem responde ao trabalho. E a teoria de Hawthorne, né, de Maia, ela fez o seguinte: ela separou dentro da fábrica, né, por níveis de produção, por chefias e algo mais, dois ambientes de trabalho. Esses dois ambientes de trabalho iam produzir a mesma coisa e da mesma maneira. Vamos pensar o seguinte, né? Eu tenho uma sala totalmente iluminada, boas máquinas, ferramentas perfeitas, a peça no tempo e na hora, eu tenho uma chefia tranquila, legal, e depois do outro lado mesmo, número de funcionários, fazendo as mesmas coisas, só com condições de péssima iluminação, chefia mal-humorada, mal-educada, maquinários velhos. Então notou-se que o homem correspondia ao estímulo de trabalhar com equipamentos bons. Então a minha produção, ela é compensada pelo estímulo daquilo que eu tenho.
Então, observa-se isso, né? Nós temos essa visão e essa ideia, né, generalista de que o homem era preguiçoso e dolente por natureza, mas não. Eu começo a notar, quando eu saio da máquina e passo para o ser, que o ser, ele é condicionado por fatores internos e externos à produção. Embora os autores aí, eles só associam as respostas aos estímulos do pensamento e do comportamento, certo? Não tem que falar, olha, eles trabalharam igual os outros autores da teoria clássica fizeram, não. Eles fazem só dentro da técnica do comportamento. Então isso é uma variável que a gente nota nos tempos atuais, né? Que eu só trabalho por um determinado estímulo ou por um reforço. Eu posso reforçar, eu posso tornar esse estímulo negativo também. Então, quando eu pego o pensamento de Pavlov, ele fala o seguinte, né, que o também chamado ele diz que os respeita as relações entre estímulos e resposta, ele serve para explicar o comportamento involuntário e as relações emocionais condicionadas. Então, olha para você ver o que ele fala, né, lá na teoria dele, que tudo está correspondendo aos estímulos, segundo Pavlov, tudo é o estímulo, e ele explica através dessas reações involuntárias do pensamento, né? Então, dependendo da emoção, eu vou responder a um determinado estímulo. Isso é Pavlov que fala. Então, Pavlov fala isso aí. E ele fala que o estímulo inicial, no primeiro momento, é neutro, né? Não é significativo. Portanto, quando se apresenta o estímulo neutro na ausência do outro estímulo, surgirá uma resposta similar a que reproduzirá o caso apresentado o estímulo significativo. Vamos lá. No entanto, para mim, segundo Pavlov, se é neutro. Olha aqui, amanhã eu não tenho que trabalhar de manhã. Está neutro, eu não preciso trabalhar. Mas eu posso vir a ter um estímulo significativo se amanhã eu tiver que trabalhar, se eu tiver um reforço. Esse reforço seria em contrapartida do pagamento, porque nós trabalhamos por um determinado pagamento. Então, Pavlov, ele pensou no ser dessa forma, dessa maneira. Já o Skinner, né, eu até gostaria que vocês depois dessem uma olhada mais a fundo, mais a tempo e a contento aí sobre o Skinner. O Skinner tem a teoria de campo, né, de Skinner, que ele trabalha muito bem essa teoria comportamental, que a gente não vai ter tempo de ver aqui, mas assim, olha, como um bom administrador que vai ser no futuro, que você será no futuro, você precisa de entender essas teorias. Ele fala o seguinte, ele fala do comportamento operante. O ambiente é modificado e produz consequências e agem de novo sobre ele, alterando a possibilidade de ocorrência futura semelhante. Bom, então, eu vou produzir uma consequência, depende do que está me operando. E esse condicionamento operante é um mecanismo de aprendizagem do novo comportamento, é um processo que o Skinner chamou de modelagem. Vamos lá, então tá, eu vou trabalhar eu vou trabalhar amanhã de manhã, certo? Então já fiz essa modelagem na minha cabeça, mas o que eu vou fazer e a hora que eu vou fazer? Então vai produzir um estímulo semelhante a isso. Então nós temos que atentar que os nossos funcionários, né, que os nossos colaboradores, no qual nós seremos os gestores do futuro, eles estão antenados a isso. E por mais que esses aqui não estejam estudando esse comportamento e achem que tudo é aplicável nesse sentido, nós não podemos aplicar agora nessa teoria, né? No cenário atual não, há direitos trabalhistas e que eles devem ser seguidos dentro da modelagem existente. Nós temos que pensar nessa forma para que a gente não incorra em erros de produção. Depois, ele fala que existem 3 componentes basilares na contingência. A regra diz que alguns eventos vai ocorrer se outro evento acontecer. Então, olha, um evento vai acontecer só se o outro vier a acontecer também. E similar, bom, eu vou produzir tantas peças, vou receber por tantas peças, vou produzir para aquele tanto de peças.
Se eu vou ganhar mais peças, eu vou produzir mais peças. É operante, depende da condição que me oferece. Depois ele fala que o contexto ou situação na qual a resposta ocorre, os estímulos que precedem a resposta em si, o estímulo que segue a outra, né? Então é o seguinte, olha, nós somos motivados, né? O nosso comportamento é motivado para alcançarmos aquilo que desejamos alcançar. Aí ele observou isso aí nessa teoria, nesse estudo dele. Já o Watson, né, ele estuda o seguinte, ele fala que o principal objetivo do behaviorismo, né, é estabelecer as leis que regem o comportamento, o relacionamento e as respostas com os estímulos que precedem. Então é o seguinte, olha, talvez seja por medo só que eu trabalho. Exemplo, eu, o Nilson, amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que ir para o trabalho. Por quê? Porque eu tenho 5 filhos para cuidar. Brincadeira, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém mais tem mais 5 filhos para cuidar. Isso é coisa do passado. Mas eu tenho a minha família, eu tenho que pagar minhas contas e é operante. Se eu não for, eu não vou receber. Então eu tenho que me atentar a esses fatos, a essas ideias aí. Então, bem-vindo aí à psicologia comportamental, deixar uma introdução aí sobre a teoria das relações humanas, né, que a máquina sai, a produção sai da máquina e passa por ser, e agora nós temos a teoria das necessidades do comportamental de Pavlov, de Watson e de Skinner. Também eu acho que só dar uma relembrada rapidinho aí, antes de eu começar, a teoria das necessidades de Maslow, né, e a teoria dos 2 fatores de Ginsberg, né? Eu não tenho como eu falar do comportamento humano sem eu tratar dessas 2 teorias. Vamos lá? Quando eu falo de Maslow entendeu o seguinte, olha, o homem trabalha por recompensas, certo? Por estímulos. Vamos lá. Lembra da pirâmide, da teoria? Eu tenho a pirâmide com a teoria básica, biológicas ou básica, a segurança, o fator básico ou básico biológico, depois eu tenho segurança, depois eu tenho social, depois eu tenho estímulo, depois eu tenho autorrealização. Então nessa sequência nós trabalhamos. Olha, por que eu vou trabalhar amanhã? Porque eu tenho que receber o meu salário para pagar minhas contas. Então eu estou trabalhando para atender as minhas necessidades básicas. Olha o estímulo, olha a recompensa, olha o reforço. Se eu não receber, não atende a minha necessidade básica. Eu tenho que parar e pensar nisso. Depois, eu recebo e consigo pagar minhas contas todos no dia 5. Então, o pagamento entrou no dia 5, eu paguei as minhas contas, já me sinto seguro. Então, já posso ir para a próxima etapa. Então, eu vou trabalhar esse mês já para atentar para ir ao social, né? Vamos lá. Então, olha, eu agora já trabalho, já recebi em dia, mas eu quero pertencer a um grupo. Você viu? O retorno, a recompensa, o A e o B que fala o Watson, Pavlov, que Skinner fala, né? Eles não nascem do nada, eles nascem de alguma teoria comportamental que já existiu. Aí eu, então, já consigo fazer os meus pagamentos em dia, recebo e consigo sair com a minha turma da faculdade para tomar uma cerveja no final de semana, né? Eu consigo um churrasco no final de semana com a minha turma e sou bem recebido por elas, porque se eu também não for bem recebido, eu volto lá para a básica ou para a segurança. Eu só fico na segurança que eu consigo pagar meu salário e já não tenho mais aquele estímulo de pertencer àquele grupo, porque aquele grupo me deu um reforço negativo, eles não me incluíram, né? Não me tornaram excludente daquele grupo. Então já o meu comportamento já muda-se com relação ao grupo. Depois, mas aí tudo bem, passou e eu fui acolhido, o churrasco foi legal, tranquilo. Aí a gente começa a sair, começa a fazer aquele equipe, além do trabalho, criamos o grupo, né? Amigos do trabalho, o futebol. Aí eu quero ter um estímulo, né? Um estímulo, né? Vamos lá. Eu quero comprar um carro, né, para me pertencer a esse meio, eu estou motivado a isso. Mas como a gente fala de estímulo, eu estou falando de conhecer a si mesmo. Eu creio que daqui a pouco a gente vai falar isso, né? É quem sou eu, se eu me conheço de verdade, se eu sei quem que eu sou, de que maneira que eu estou agindo dentro dessas correlações aí. Então tem esses fatos aí que eu tenho que observar. E para o final, a autorrealização, que eu consegui estudar ou pegar o meu diploma.
Mas aí depois vamos olhar também só mais a última, para depois eu adentrar na psicologia comportamental e no behaviorismo no vídeo aula 2, né? Então, olha, agora na 1 eu estou falando sobre o contexto para chegar à introdução da psicologia organizacional. Eu falei da teoria das relações humanas, eu falei da teoria das necessidades humanas e agora eu vou falar da teoria dos 2 fatores de Ginsberg, né? Vamos lá. Estímulo, recompensa, por que eu vou fazer as coisas? Vamos lá. Nós temos os fatores higiênicos e os fatores motivacionais, certo? Lembra disso, pessoal? Então, os fatores higiênicos estão ligados à empresa. Salário em dia, gratificação, férias, chefia imediata, motivadora, né? Aí, mas tem os motivacionais que são meus, né? Que é por que eu trabalho, o que eu quero fazer, o que me faz levantar cedo e todo dia para o trabalho e fazer essas consequências acontecerem para mim. Então, eu vou precisar do estímulo, do reforço e da resposta. Se um estímulo for negativo, vai ocorrer uma resposta negativa. Se o esforço for positivo, uma resposta positiva. Mas vamos lá. O Nilson, você foi o melhor funcionário do mês. Esse reforço positivo. Aí a minha cabeça já vai fazer a seguinte pergunta. Olha, a minha mente vai produzir já um estímulo. O que eu ganho com isso? Não, você ganha só uma foto na parede. Beleza, no primeiro dia tudo bem, a minha foto, até eu vou achar bonita a minha foto. No segundo dia a minha foto já não diz nada para mim e talvez eu vou servir de chacota para o outro. Aí eu tenho a cultura e o clima organizacional forçando aí nos comportamentos também, né? Cultura forte, cultura fraca, aí vai alguém e faz um bigode lá igual o do Pavlov lá, né? Uma barba igual a do Pavlov lá em mim. Ou então alguém coloca cabelo em mim, faz uma cabeleira aí, não sei como é que vão fazer, mas talvez consigam isso, né? Mas então nós temos essas ideias aí e bem-vindo à teoria comportamental e na sequência a gente entra com o vídeo aula 2, teoria comportamental ou behaviorismo.